Caros alunos, estamos novamente agora para a segunda competência da nossa matéria de legislação aplicada a riscos e emergências. Essa segunda competência nós vamos falar sobre a legislação específica de procedimentos de emergência. Como eu tinha falado logo na primeira competência, este assunto em específico não tem uma legislação. Tem recomendações esparsas, soltas em uma ou outra norma. E nós vamos encontrar, naturalmente, uma orientação, por exemplo, da ABNT, que eu falei na última aula para vocês. A ABNT, em relação à brigada de emergência, nós vamos encontrar na NBR 14276, que fala sobre programa de brigada de emergência, o programa de brigada de incêndio em específico, é uma norma que nós elegemos como interessante para discutir com vocês, que serão futuros técnicos de segurança do trabalho, né? Usando essa norma como referencial, e nós vamos ver também a NR5, que é sobre CIPA, hoje, nós vamos encontrar aqui logo de cara que o objetivo da norma que fala sobre os programas de brigada de incêndio é fazer com que haja na edificação, na empresa, né, condições mínimas para a elaboração de um programa de brigada de incêndio. E, naturalmente, essa brigada de incêndio terá que ser treinada, terá que ser formada, terá que ter todo um procedimento visando proteger não só as vidas das pessoas que lá estão, mas principalmente o patrimônio e o ambiente e o meio ambiente, tá? Então, este é o objetivo das brigadas de emergência, que eu prefiro assim chamar do que brigada de incêndio, tá? Que ela é mais eclética. A brigada de emergência é mais abrangente, não só combate a incêndio, como também faz salvamento, como também faz atendimento de primeiros socorros. Então, é preciso que nós tenhamos uma visão mais holística, mais ampla de um ambiente de trabalho, principalmente nas empresas e nas indústrias que têm um maior número de funcionários e de clientes circulando. Esta norma, este procedimento do programa de brigada de emergência, nós vamos encontrar algumas definições. Aí lá vai definir o que é bombeiro profissional civil, o que é bombeiro público e o que é bombeiro voluntário. O bombeiro profissional civil diz a norma que é aquele que trabalha para empresas privadas, que são contratados para trabalhar lá. O bombeiro público, ele pode ser militar ou pode ser civil. É esse que não tem remuneração, mas trabalha para o Estado, trabalha para a população. E o bombeiro voluntário é aquele que não tem vínculo nem de bombeiro civil com a empresa, nem tem vínculo com o Estado para atender a população e que voluntaria-se para a atividade de emergência. Normalmente em grandes emergências nós encontramos, em grandes sinistros, encontramos esses bombeiros voluntários ajudando os bombeiros civis e os bombeiros públicos. A brigada de incêndio, ele vai dizer lá nesse mesmo contexto, que é um grupo de pessoas, tá certo? Que são treinadas para atender as emergências e proteger a questão da vida, o meio ambiente e o patrimônio. Quanto ao combate de incêndio, ele coloca que é um monte de ações que visam minimizar e extinguir o fogo que lá está. Fala sobre emergência, que é uma situação anormal e que fora dos ritos normais da atividade laboral de um ambiente de trabalho e que necessita a intervenção imediata. Isso é o que pode se chamar de emergência. Fala também sobre o que vem a ser riscos, o risco e o risco iminente. Risco é toda circunstância de que tem uma probabilidade efetiva e estatística de acontecer um acidente, de acontecer algo de anormal no ambiente, seja por diversos fatores. O risco iminente é aquele que está pronto para acontecer, falta só um ponto de dar o start dele. É um risco que está muito latente, muito próximo do acontecimento do acidente. Então, esses riscos são riscos que devem ser mais visíveis, tem que ser mais preocupante para a brigada de emergência, tá bom? Nesta circunstância, o programa coloca, a BNBR, os requisitos para que nós possamos entender como é que se pode proceder um programa de formação de combate a incêndio, tá bom? Então, neste programa, nós vamos encontrar a exigência do tipo: edificação deve dispor, né, de sistema de proteção e combate a incêndio. Se ele não tem um sistema de proteção mínimo de combate a incêndio, de prevenção, como é que a gente pode montar um programa de emergência, de brigada de emergência? Como é que a gente pode montar uma brigada de emergência? Precisa que isso tenha. Precisa que haja um mapa
de riscos ambientais, se consiga ter identificado fisicamente dentro do ambiente quais são os riscos que lá tem. Os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos mecânicos, os riscos de acidente, os riscos ergonômicos. Todos esses tipos de riscos precisam estar identificados num mapa de risco que servirá como base para a construção e a formação de uma brigada de emergência. Por um outro lado, também exige que tenha um resumo atualizado do croquis da área, né? Tenha um resumo atualizado da frequência de pessoas no ambiente. Porque existem dois tipos de população no ambiente de uma empresa. A população fixa, que são os próprios funcionários, e a população flutuante, que são pessoas que visitam, são clientes, são fornecedores, que visitam sazonalmente, não estão todo dia na edificação. Cada um terá um tratamento específico na formação de uma brigada de emergência. A composição de uma brigada de emergência. Ela precisa ser levada em conta a população fixa, que eu falei agora, e também o grau de risco que existe no ambiente. E esse mapa de risco é que nos vai dar o grau. E principalmente o número de empregados e a população flutuante local, que são importantes em cada setor e pavimento. Porque pode ter um complexo, dentro de uma indústria, por exemplo, um complexo de edificações. Cada edificação tem um tipo de risco que pode acontecer. E em cada edificação pode ter diversos pavimentos. E em cada pavimento tem um número de pessoas e pode ter risco diferente. Tudo isto tem que ser analisado para se formar uma brigada de emergência. São critérios básicos para a seleção de um brigadista. Por exemplo, permanecer na edificação. Então não podemos pegar um cliente de uma empresa e pedir que ele venha a ser um brigadista naquela empresa, porque ele não tem a permanência nessa edificação. Então, normalmente, as brigadas são formadas principalmente por funcionários, tá? E são os funcionários que vão fazer essa atividade. E para que seja um funcionário fazer uma atividade, precisa ter um grau de discernimento, naturalmente, tá? Então, outro requisito, outra exigência para ser um brigadista é preciso que ele tenha uma experiência anterior como brigadista. Se não tiver, não tem problema, se treina, mas se entendo, já é um fator positivo. Possuir um bom conhecimento das instalações. Então, a pessoa, normalmente é aquela pessoa que trabalha com a manutenção da empresa, da edificação, conhece melhor a edificação, né? Tipo, o encanador, o eletricista, a pessoa da faxina, ele entende muito de onde a saída da edificação, conhece bem a edificação. São pessoas importantes esse conhecimento para se formar uma brigada. Outra é a responsabilidade legal. Tá? É preciso que a pessoa tenha a responsabilidade. Você vai colocar uma pessoa que não tenha responsabilidade, uma pessoa assim um pouco desleixada, no sentido de fazer uma atividade de tamanha importância, que é de salvar vidas e direcionar pessoas para saírem em segurança de uma edificação em sinistro, na verdade. E principalmente saber ler. Você vai dar uma instrução para uma pessoa que não sabe ler, como é que vai ficar o resultado desse trabalho? Fica complicado. A organização da brigada. Não tem uma organização fixa. Essa organização da brigada, um organograma, um termo de como vai funcionar essa brigada, vai depender da realidade de cada empresa. Mas temos algumas sugestões, a norma dá algumas sugestões. Por exemplo, os brigadistas são aqueles que vão fazer a atividade de emergência. O líder é aquele que vai ser responsável por coordenar essa execução dessas atividades, são os chefes dos brigadistas. E temos logo acima o chefe da brigada, é a pessoa responsável na edificação ou no pavimento sobre a organização dessas pessoas. Que possa ser que você tenha dois grupos numa brigada, tem um chefe da brigada, tenha dois líderes, o líder da área de emergência e salvamento, o líder da área de primeiro socorro. E aí tem os seus brigadistas aqui para fazer aquela atividade. Para não estar misturado, todo mundo faz todo mundo faz todas as coisas, não resolverá, tá? Bom, vamos falar agora do líder. O líder é exatamente aquela pessoa responsável pela coordenação da execução das ações de emergência que vai ser realizada pelo brigadista. E pode ter líder para a área de primeiro socorro, líder para a área de combate a incêndio, líder para o pessoal que vai fazer a evacuação. Então pode ter diversos líderes numa brigada de emergência. Naturalmente, para liderar esses líderes, para coordenar essa atividade, precisa ter um chefe de brigada. Esse chefe de brigada, normalmente, vai ter um por edificação ou um por pavimento, vai depender da constituição da brigada. Tá? E esse chefe de brigada é responsável por organizar essas pessoas no ambiente onde eles vão trabalhar. Tá? E dar as atribuições para cada chefe de brigada, para cada líder, aliás, de grupo.
Pode haver uma edificação, uma indústria que tenha diversas edificações e que tenha, naturalmente, diversos setores. E precisa de uma brigada com estrutura maior. Aí você vai ter, naturalmente, um coordenador geral da brigada, onde haverão diversos chefes de brigadas e aí diversos líderes, diversos brigadistas. Então, a estrutura orgânica de uma brigada não é uma estrutura fixa, não é uma estrutura rígida, é uma estrutura variável, de acordo com o risco que tem no ambiente, o número de pessoas que tem no ambiente, o número de edificações, os ambientes e setores de pavimentos que tem essa edificação. Então, vai variar. A norma não dá um modelo específico, mas ela apresenta, como vocês veem aí agora, 2 tipos básicos. Tem 3 tipos básicos de organograma. Um organograma mais simples, onde tem um líder e seus brigadistas. Um organograma mais complexo, onde você vai ter um coordenador de brigada, chefe de brigada para isso, chefe de brigada de tal setor, chefe de brigada de tal pavimento, chefe de brigada de tal edificação ou tal complexo, chefe de brigada do setor de operações, chefe de brigada do setor de manutenção. Então, porque é um volume grande, que normalmente nós vamos encontrar nas grandes indústrias. Tá? Esse é um organograma que a norma sugere, mas não é um cronograma fixo. Bom, passemos agora a estudar a legislação referente, aí é uma legislação, é uma norma regulamentadora referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esta Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela previne principalmente a questão de risco e dá procedimentos em emergência. Tá? Ela é prevista, né, a existência, a sua obrigatoriedade, no artigo 163 da Consolidação da Lei do Trabalho, do CLT. E no artigo 164 vai falar da paridade, ou seja, tem que haver um quantitativo de pessoas participando da CIPA, que são funcionários, tanto representantes do empregado como representantes do empregador. E vamos ver como é que se dá isso? O objetivo desta norma, desta NR, é exatamente prevenir acidentes e as doenças decorrentes do trabalho. Seja, acidente do trabalho por doenças profissionais, doença do trabalho e tantas outras que nós já conversamos em outra matéria, outra disciplina. A Constituição da CIPA, né, ela é obrigatória ser constituída em todas as empresas privadas e órgãos da administração direta e indireta do Estado, município e a própria federação. Tá? É obrigado pela NR 5. Esta NR nos diz como vai ser organizada a CIPA. Primeiro, a CIPA é composta de tanto o número de representantes quanto forem o número proporcional ao número de empregados. Não daria nesse momento a gente destrinchar, mas tem na NR5, tem uma tabela no final que diz, tendo X número de funcionários, a empresa terá naturalmente o número Y de pessoas na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá bom? Então, imaginemos que haja uma empresa que tenha um número de funcionários que determine que a CIPA seja composta de 10 pessoas. Como é que vai ser distribuído essas vagas? Terão paritária, como diz o artigo 64 da CLT. Terá o mesmo número de representantes do empregado, será do empregador. O número de representantes dos empregados seriam 5. O número de representantes do empregador também 5, neste exemplo que nós estamos utilizando. Ou seja, os representantes do empregador da empresa serão designados pelo próprio proprietário da empresa, pela própria administração da empresa. Não serão eleitos, como é o caso dos representantes dos empregados. Os representantes dos empregados serão eleitos por todos os empregados em eleição secreta, tá certo? Por aqueles que forem candidatos. Aqueles que forem candidatos na CIPA poderão submeter-se à eleição dos seus pares, dos seus empregados, dos próprios empregados, em eleição secreta. Uma vez sendo eleito, terá um mandato de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. Uma renovação de mais 1 ano. Então, o empregado, quando ele vai participar da CIPA, ele tem um benefício da estabilidade provisória. Não poderá o empregador colocar para fora, sem justa causa, porque por justa causa poderá, e aí vai abrir um inquérito administrativo, um inquérito para poder apurar falta grave, tá certo? Então não poderá o empregado ser posto para fora, ser demitido, se a não ser por justa causa,
enquanto ele participar da CIPA, desde a inscrição da candidatura até um ano após o término do mandato. Então, a estabilidade do empregado participante da CIPA inicia-se no momento em que ele se inscreveu para ser candidato. Se foi eleito, ele passa o mandato dele e quando terminar o mandato, ele ainda tem mais um ano de estabilidade. Então, aquele empregado que é integrante da CIPA, desde o momento que foi candidato e elegeu-se, até um ano após o término do seu mandato, não pode ser posto para fora pela empresa, a não ser por justa causa. Esta é uma garantia que a Consolidação do Trabalho dá para a estabilidade do emprego. A organização ainda da CIPA nos traz que o empregador deverá designar o presidente da comissão. Escolher dentre aqueles o presidente da comissão. E os empregados eleitos, só aqueles eleitos, elegerão o vice-presidente entre si. A terceira função importante na CIPA é exatamente do secretário. Aí é um acordo entre todos aqueles que participam da CIPA, designar entre eles um, ou pode até escolher um que nem seja da CIPA. Neste caso, esse não vai receber a benesse da estabilidade provisória, porque não foi eleito, porque não foi escolhido pelo empregado, pelo empregador, pela empresa. Esse aí simplesmente vai ter uma condição de ter que ser aprovado pelo empregador a possibilidade de se secretariar a CIPA. Porque a CIPA terá uma reunião mensal, obrigatória por lei, tá certo? Dentro de todo o planejamento, e poderá ter reuniões extraordinárias. Essa aí quando a questão exigir um caso de emergência, um caso de uma denúncia grave, que a CIPA vai ter que apurar. Tá bom? Nós vamos encontrar dentre as atribuições da CIPA a identificação de riscos e a elaboração de um mapa desses riscos. Elaborar também um plano de ação, como agir dentro da empresa nas questões das ações preventivas de segurança e de saúde do trabalho. Tá? Também é importante lembrar que é atribuição da CIPA participar de implementação e controle das medidas de prevenção e avaliação de prioridade de ação preventiva junto com o SESMIT, que é o Serviço de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho, dentre outras. Outras atribuições da CIPA é promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Bem assim, campanhas de prevenção da AIDS, colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, e também do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tanto quanto os outros programas tenham de proteção ao trabalhador. Tá? Dentro dessas atribuições, cabe ao empregador proporcionar todos os meios a esta comissão para que ela possa funcionar regularmente. Ainda como atribuição, cabe ao empregador proporcionar todas as condições para que essa comissão funcione, dos meios necessários para que as tarefas dela sejam desenvolvidas. Ao empregado, cabe a obrigação de participar da eleição dos seus representantes, aí é um sufrágio obrigatório, a colaboração na gestão dos programas e principalmente na gestão da CIPA. Esta é a obrigação dos empregados. Indicar naturalmente à CIPA e ao SESMIT e ao próprio empregador as situações de risco, as situações que merecem atenção e precisam ser corrigidas. Esta é uma obrigação também dos empregados. Internamente na CIPA, as suas funções, o presidente é competente para convocar os membros da CIPA para a reunião. Bem assim, coordenar toda a atividade da CIPA. Manter o empregador informado dos trabalhos da CIPA. E, principalmente, coordenar e supervisionar atividades da secretaria. Ao vice-presidente, que esse aí é um dos representantes dos empregados, vocês sabem, é executar as atribuições que lhe forem delegadas pela presidência. E substituir esse presidente nos seus impedimentos, sejam eventuais ou seja por afastamento temporário, férias, um problema de saúde médica, etc. E, naturalmente, assumir as funções dele e colaborar como um todo dentro das questões da CIPA. As decisões na CIPA é uma decisão, na medida possível, no sentido consensual. Quando não houver consenso, aí vai para o voto, sim, e vai pela maioria. Tá? É decidido as questões pela maioria. No treinamento, a CIPA precisa receber treinamento
e é proporcionado, claro, pelo próprio empregador. O empregador é responsável para poder proporcionar à CIPA todos os meios e as condições de trabalho. E uma das condições é o conhecimento. Então, o treinamento da CIPA é obrigação do empregador. Tal qual é a obrigação do empregador, fazer com que os contratados, as empresas contratadas e as próprias contratantes que trabalhem dentro do seu círculo da fábrica, da indústria, da empresa, tenham sintonia das suas CIPA para com a CIPA da própria empresa. E entre si, para não haver disfunção, para não haver conflito de atribuições, nenhum conflito de visões sobre o trabalho da CIPA. Então, os contratantes e os contratados, sempre que duas ou mais empresas atuarem no mesmo estabelecimento, a CIPA deverá, em conjunto com as contratadas, definir mecanismos de integração e participação de todos os trabalhadores na relação das decisões da CIPA. Tá? Então, esta é a atividade que nós tínhamos para hoje, da nossa competência. Chegamos ao final dela e espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de olhar lá o nosso caderno e no AVA todos os indicativos de vídeo e de leituras. É importante trazer também ao nosso fórum todas as discussões para que possamos ampliar esse conhecimento. Um grande abraço, estamos à disposição.